Dê uma olhada neste mapa da cidade de Nova York. Ele mostra como ela está dividida em 5 regiões específicas, ou, para usar o nome correto, bairros. É um termo um pouco estranho. Ele deriva da antiga palavra inglesa burg, que significa um assentamento fortificado. Com o passar do tempo, ela se transformou e ainda é usada em vários idiomas, geralmente como sufixo no inglês moderno, como em bury ou borough, como no caso de Middlesbrough, na Inglaterra. É usada como borg nas línguas escandinavas, como Helsingborg, uma cidade na Suécia, e como Burg no alemão, como Hamburgo. Muitos pensam que borough é a abreviação de neighborhood, ou que são ligados, mas apesar dos significados próximos, suas origens são bem distintas. Neighbor vem de um termo do inglês antigo, neagibur, que significa vizinho, um composto de nea, que quer dizer perto, e gebur, que significa morador, acrescentando o sufixo hood como condição. Já borough vem da ideia de área fortificada, como mencionamos. Um bairro é uma comunidade de pessoas que vivem próximas umas das outras. Um borough é uma unidade fortificada ou administrativa ligada a uma região específica. E em Nova York existem 5 deles. Seus nomes são Manhattan, Brooklyn, Queens, o Bronx e Staten Island. Cada um deles tem uma origem e um significado diferentes ligados ao seu nome. E neste vídeo, vamos descobrir quais são. Pessoal, estamos quase chegando a 900 mil inscritos e quero muito alcançar essa marca. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se agora. Vamos começar pelo bairro mais famoso, Manhattan. É o mais famoso para mim porque eu era obcecado por Friends quando crescia e ainda amo hoje. O nome Manhattan não foi escolhido pelos europeus que chegaram e colonizaram a região. Na verdade, é provavelmente um dos nomes mais antigos da América. Historicamente, fazia parte do território Lenape-Rockin, as terras das tribos Lenape. Eles dominavam vários territórios, grande parte de Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e parte do atual Maryland. Havia vários assentamentos Lenape na área que hoje é a moderna Manhattan, incluindo Sappohannock, Nechtank e Conandecong, que eram interligados por uma série de trilhas. A trilha principal da ilha, que mais tarde se tornaria a Broadway. Daniel Steiner tem um ótimo vídeo sobre isso que você deveria ver, mostrando como essa estrada indígena influenciou todo o planejamento da cidade até hoje. Mas enfim, vamos voltar aos nomes. Os Lenape chamavam esse conjunto de assentamentos de Manhattan, e parece que a origem vem do idioma local deles chamado Munsi. Eles pronunciavam como Manhattan. Para eles, Mana significava reunir e Hat significava arco. O Han parece ser a forma como eles conjugavam verbos ou algo assim. Então, para eles, Manhattan significava o lugar onde reunimos arcos, provavelmente porque usavam as árvores locais para a madeira utilizada na fabricação deles. Na verdade, de acordo com uma tradição Munsi, registrada por Alberto Secaquim no século XIX, que era um missionário e estudioso nativo-americano, a ilha, na verdade, havia sido nomeada por causa de um bosque de nogueiras, que era considerado ideal para a fabricação de arcos. A madeira de nogueira, apesar de ser classificada como madeira de lei, é conhecida por sua flexibilidade. Isso permitia que eles trabalhassem e a dobrassem no formato de arcos sem perder a resistência. Claro, existem outras teorias sobre o nome. A Enciclopédia de Nova York cita algumas, como a possibilidade de vir da palavra Munsi Menati, que significa ilha, ou de outra palavra super complicada, Manahakpanyang, que significava lugar de habitação. Acho que talvez fosse onde eles iam para ficar bêbados. Independentemente da origem, era assim que chamavam a ilha. E quando os holandeses chegaram e estabeleceram sua colônia de Nova Amsterdã, que mais tarde se tornaria a Nova York britânica e depois americana, eles pegaram esse termo dos nativos, mudando a forma como era escrito e pronunciado para Manhattan. Mas outras grafias estranhas existem nos registros históricos. Roberto Drouet, um oficial do navio de Henrique Hudson em 1609, registrou como Mannahatta. O mapa de Velasco de 1610 mostra o nome 2 vezes de forma diferente, usando Manahat no lado oeste e Manhattan no lado leste.
Na verdade, a representação mais antiga de Manhattan, de 1626, feita pelos holandeses, mostra o Forte Amsterdã nas Manhattans, também usando a forma plural da palavra. Os holandeses devem ter ficado frustrados ao perder Nova Amsterdã para os britânicos e precisavam de alguém para conversar, talvez até um terapeuta. Agora vamos falar do Brooklyn, que pode rivalizar com Manhattan em popularidade. Sabe de onde vem o nome? Isso mesmo, dos holandeses. O nome Brooklyn é derivado da cidade holandesa original de Breuselen. Ela fica localizada nos Países Baixos, na província de Utrecht. Como outros colonizadores, os holandeses deram a esta colônia o nome de um antigo assentamento de seu país. Aquela cidade holandesa original, chamada Brooklyn, tinha uma forma mais antiga, Brooklyn, que remonta pelo menos ao ano de 953 DC. Brock seria uma palavra que significava pântano ou brejo, enquanto Led significaria algo como pequeno riacho. Como de costume, existem algumas propostas alternativas para a origem, como significar terra quebrada. O Brocklet original era realmente um pântano com um pequeno rio, por isso faz sentido essa ser a origem correta do nome. O assentamento americano de Brooklyn foi estabelecido em 1646 como parte das colônias holandesas de Nova Amsterdã. A partir de então, o nome da colônia passou por várias variações de grafia, de Brooklyn para Brooklyn, Brockland, Brooklyn, até mesmo Brookline. E à medida que os britânicos tomaram Nova Amsterdã, o nome foi se tornando cada vez mais anglicizado, até finalmente se tornar Brooklyn propriamente dito. Depois, para variar das origens holandesas, vem Queens. O condado de Queens foi estabelecido em 1683 como parte da colônia britânica na região. Foi um dos 12 condados originais da província britânica de Nova York. Hoje, existem 62 condados no estado de Nova York, mas apenas 5 deles estão na cidade de Nova York, correspondendo exatamente aos 5 distritos, mas, curiosamente, com nomes diferentes em alguns casos. O nome do condado de Manhattan é Nova York mesmo, Bronx e Queens têm o mesmo nome dos distritos. Staten Island é chamado de Richmond em homenagem a Charles Lennox, primeiro duque de Richmond, o filho ilegítimo do rei Charles II da Inglaterra. E para Brooklyn é Kings, nomeado em homenagem ao próprio Charles II, e as conexões com Charles II não terminam aqui, porque o nome do distrito e do condado de Queens aparentemente foi escolhido em homenagem à sua esposa, Catarina de Bragança. Ela, portuguesa de nascimento, tornou-se rainha da Inglaterra ao casar-se com um monarca britânico, fortalecendo a aliança entre os dois países. Curiosidade, ela popularizou o hábito de beber chá na Inglaterra, tornando-o um costume social na corte, depois entre a aristocracia e o povo. Lembre-se, eu disse que faríamos uma pausa nas origens holandesas, mas voltamos a elas com o Bronx, que também pode ter origem escandinava. Vamos entender o motivo. O povo Lenape, que vivia na antiga Manhattan, também vivia no que hoje é o Bronx. Chamavam de Hananquá, mas os colonizadores optaram por dar um novo nome ao assentamento. Eles deram o nome em homenagem a um homem chamado Jonas Bronk, que viveu entre 1600 e 1643. Ele era um colonizador europeu, holandês ou sueco, mas a maioria das evidências aponta que ele era sueco. Ele chegou à Nova Holanda, a colônia holandesa, na primavera de 1639 e se tornou o primeiro colonizador europeu registrado na região que hoje é o Bronx. Ele construiu a fazenda Emmaus, arrendando terras da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, ao norte da colônia de Nova Harlem, hoje Harlem, bairro do Alto Manhattan nomeado pela cidade holandesa de Haarlem. Bronk também comprou terras adicionais das tribos locais, acumulando eventualmente até 500 acres de terra, entre o rio Harlem e o que era conhecido na época como o rio Aquahung. Por causa do seu controle sobre aquela terra, o rio Aquahung passou a ser conhecido como Rio Bronk, e os colonizadores holandeses e ingleses passaram a se referir a essa terra como Terra do Bronk, que eventualmente evoluiu para Bronx com X. É o único distrito de Nova York que sempre é chamado com um artigo definido, como o Bronx. Nem é uma coisa coloquial. O nome legal é Condado do Bronx. Parece que o motivo está ligado àquela origem de ser a terra do Bronk, fazendo referência à família dele. E isso simplesmente permaneceu com o tempo. E finalmente temos Staten Island. A parte Island é fácil, é uma ilha, mas e o Staten?
Você acertou de novo por causa dos holandeses. As primeiras colônias holandesas na América do Norte eram controladas diretamente pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Eles tinham autonomia e estavam, na prática, totalmente no controle. Com o passar do tempo, no entanto, os moradores começaram a reclamar de certos atos de tirania e da incompetência geral dos oficiais locais no governo. E assim, o governo holandês começou a assumir um papel mais direto na administração colonial, até o ponto em que assumiu o controle total. Esse foi especificamente o caso da colônia de Staten Island. Bem, na verdade era Staten Island em holandês, nomeado em homenagem ao parlamento nacional deles, o Staten General, que significa os Estados Gerais. Depois que a Inglaterra tomou o controle das colônias holandesas em 1664, o nome holandês foi anglicizado para Staten Island. Os nativos Lenape chamavam o local de Ekurhus, que significa florestas ruins. Talvez achassem a floresta perigosa ou a madeira fosse de má qualidade. Acredito que florestas ruins não atrairia colonos, por isso a mudança foi uma boa escolha. Então esses são os nomes, as origens e os significados dos 5 distritos de Nova York, entendendo de onde eles vêm e como eles são. Frequentemente associados ao colonialismo holandês, ocasionalmente aos britânicos e até aos nativos americanos que viveram lá antes. Os nomes dos lugares e suas etimologias são fascinantes porque sempre nos ensinam muito sobre a história daquela região. E é incrível ver como essa história permanece. Ela é carregada e refletida em como chamamos esses lugares todos os dias, mesmo que a gente não saiba disso. Pense nos nativos americanos que deram o nome de Manhattan sem saber disso. Séculos depois, pessoas do mundo inteiro saberiam sobre isso por causa do impacto cultural que esse lugar tem. Ou como Jonas Bronx se sentiria ouvindo todas as músicas de rap que mencionam o Bronx. Porque esse lugar se tornaria o berço de um gênero musical chamado hip hop. Eu não sei, só acho isso muito interessante. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Obrigado aos meus apoiadores pelo apoio mensal. Se quiser apoiar o canal, junte-se a nós. Se não quiser, tudo bem. Eu te vejo na próxima vez para mais conhecimento geral. Você deve notar que estou com o mesmo moletom do vídeo anterior. Gravei este apenas 5 minutos depois do outro. Eu só mudei a lua e a xícara para poder te mostrar uma nova. A outra era mais de primavera e essa é mais de inverno. Ficou ainda mais cinza lá fora, então achei adequado trocar a lua e mudar um pouco o clima também.